A gente fala agora do plano de contingência divulgado ontem pelo governo, porque os custos chamaram a atenção, especialmente a mecânica para o financiamento de parte deste plano chamou a atenção dos economistas. Uma das três frentes do que foi anunciado ontem prevê 9 bilhões e meio de reais fora da meta fiscal. Sobre esse assunto eu converso com Solange Strur, colunista do CNN Money e diretora de macroeconomia do BS GWM aqui no Brasil. Solange, boa tarde. O que preocupa são os 9 bilhões e meio ou a mecânica de retirar este dinheiro da meta? Boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Assim, o que preocupa, além de você estar tirando 9,5 bi da meta, eu acho que assim, é razoável tirar do teto de despesa, porque assim como aconteceu na pandemia, a gente está vivendo uma situação imprevisível. Então, tirar do teto da despesa é razoável, ninguém poderia imaginar, né, que haveria essas tarifas. Agora, a meta, ela existe, a meta de primária, ela existe com uma banda. A banda é justamente para acomodar a imprevisibilidade, movimentos que não eram esperados. Então, tirar da meta, eu acho que não é razoável. O problema aí é que a gente nunca mirou e não está mirando o centro da meta, a gente está mirando a banda inferior, e aí ficamos sem margem de manobra. Agora, não é um valor super significativo, né, mas a questão é a sinalização, né, e como sempre, um enfraquecimento, né, da credibilidade das regras fiscais. Dito isso, eu acho que tem outras coisas negativas, né, no anúncio, por exemplo, a questão do crédito subsidiado. Ele vai ser feito com fundos que estão fora do orçamento, vai haver essa capitalização, parte dessa capitalização entra nesses 9,5 bi. Agora, o subsídio que vai ser gasto, né, o subsídio é uma despesa, eu entendo que seja uma despesa primária e não vai estar contabilizado como uma despesa primária, né? Vai ser contabilizado como uma despesa financeira, ou seja, também não vai concorrer com nenhum gasto na meta primária, mas vai impactar a nossa dívida. E subsídios eu acho que deveriam passar pelo orçamento, deveriam ser contabilizados como um gasto primário. Ou seja, né, Solange, mais uma vez, o próprio poder público, o mundo político, começa a colocar um monte de coisa em cima da meta, ali, tira isso, bota aqui, tira isso, bota aqui, e aí a meta passa a ser algo inócuo. É por isso que cada vez menos economistas observam o resultado primário e todo mundo só olha para a trajetória da dívida? Eu acho que é exatamente isso. Primeiro que as nossas metas primárias, elas são completamente insuficientes. Então, no fundo, ninguém acredita na estabilidade da dívida, né? Mas dito isso, você poderia questionar, parece que a gente está acumulando um bando de desequilíbrios futuros e o mercado mal reage, né? A verdade é que a gente está num momento, né, o dólar, chegou a bater os lows aí recentes, abaixo de 5,40, mesmo anunciando-se essas medidas todas. Eu acho que a gente está num momento de engolir muito sapo. Aproveitamos que, na verdade, está aproveitando um ambiente de dólar fraco, Sim. né, globalmente, para aumentar o desequilíbrio e o trabalho que vai precisar ser feito lá na frente. Porque não vai bastar lá na frente criar uma nova regra fiscal e assim ela vai nascer com credibilidade. A gente vai precisar fazer uma série de reformas impopulares nas despesas obrigatórias para que essas metas e o novo arcabouço passem a ser críveis. Então, a gente está acumulando e quando chegar lá na hora de fazer essas reformas todas, a gente vai estar com uma dívida muito maior e o esforço vai precisar ser maior. Solange, no LinkedIn só se fala disso. Você ontem
junto com Débora Nogueira, publicaram um artigo, um documento, né, que é enviado aos clientes do BS no Brasil, falando do processo de desinflação e do espaço ou não para o início do corte dos juros aqui no Brasil. Eu queria te ouvir um pouco sobre este paper. Há espaço para o corte do juro e quando ele vai fazer o Banco Central se mover? A ideia, Naka, é que existe uma discussão no mercado financeiro que é a seguinte: o Banco Central não vai cortar os juros enquanto as expectativas estiverem muito longe da meta. As expectativas que a gente olha são as expectativas de 2026 e de 2027. Cada vez mais 2027 passa a ser o horizonte relevante para o Banco Central. E aí a gente foi comparar com os ciclos passados, né? Ocorreram cortes de juros na administração Tobini, Ilan, no caso do Roberto Campos, dois ciclos de cortes de juros, e a gente viu que não é raro o Banco Central começar a cortar, mesmo com desvios significativos da inflação de médio e longo prazo em relação à meta. Em alguns casos, deu errado, né? O Banco Central começou a cortar com desvios significativos, os desvios foram aumentando e a inflação ficou bem longe da meta. E, em alguns casos, deu certo. E nos casos que deu certo, mesmo cortando juros com desvio das expectativas, foi porque houve uma grande ajuda do fiscal. Seja com a aprovação do teto de gastos, seja com a aprovação de reformas importantes que tragam poupança, né, para o governo. Lá na frente, a gente não acha que precisa ser feita uma reforma fiscal que poupe bilhões de reais em um ano. Mas se houver essa sinalização de que vamos fazer uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, que ao longo do tempo vai trazer, né, essas contas para uma situação mais sustentável, as expectativas já acabam reagindo a isso junto com o Banco Central cortando juros, né? Agora, eu até termino, né, no meu LinkedIn perguntando: será que o Banco Central vai esperar? Certamente ele não vai ter como esperar essas reformas acontecerem, né? Senão a gente vai ter que ficar com esse juro parado por muito tempo, e eu acho que os dados correntes de inflação e de atividade, que estão muito mais brandos do que estavam no primeiro semestre, vão acabar levando o Banco Central a cortar. Agora, se ele vai ser bem sucedido ou não, né? Depois isso a gente vai ver nos livros de história, vai depender muito da expectativa que o mercado vai ter de que essas reformas vão ser feitas a partir, né, de 2026. Se o mercado não acreditar que essas reformas vão ser feitas, as expectativas não vão cair, pelo contrário, elas vão começar a voltar a subir, né, e diante de juro mais baixo. Ou seja, dá para, isso é interessantíssimo, esse paper é interessantíssimo porque observa para além daquilo que normalmente está nos modelos matemáticos ali para entender para onde vai o juro, para onde vai a atividade. Dá para dizer então, Solange, que no final das contas, o que acaba definindo num país como o Brasil, em que o Estado é tão grande e importante na economia e que vários dos canais de transmissão de política monetária estão meio entupidos, dá para dizer que, no fim das contas, é o gasto do Estado, da União, que acaba definindo se juro baixo ficará baixo ou se ele vai ter que subir lá na frente? Nesse momento, sim, Naka. Por quê? Porque a gente está crescendo acima da nossa capacidade produtiva, né? Se a economia tivesse crescendo abaixo de 1,5, com desemprego alto, né, os salários não tivessem subindo em termos reais como estão subindo hoje, haveria espaço para gasto do governo sem atrapalhar a política monetária, sem ameaçar a inflação. Mas hoje a gente vive um duplo problema. Primeiro, que a política fiscal é expansionista, com uma taxa de desemprego no low histórico e com a participação na força de trabalho caindo, devido, inclusive, à política fiscal de transferências, né, que tem crescido bastante. E segundo, que a política fiscal, por ela ser insustentável, para a gente não conseguir. Acho difícil você encontrar um economista que vai te dizer quando que essa dívida PIB vai estabilizar. Isso gera prêmio de risco, isso gera expectativas de inflação mais elevada. Então, tem um duplo problema, né?
uma expansão que adiciona demanda agregada numa economia que já está com a capacidade produtiva no seu limite, e o segundo problema é esse aumento de prêmio de risco. Então, não adianta o Banco Central ser o responsável sozinho, né? Não dá para a gente culpá-lo de não atingir a meta e de não trazer as expectativas, de fato, para a meta, se ele não tiver essa ajuda do fiscal. Olha, você vai lá no LinkedIn, procura Solange Surur e tá lá. Publicou ontem esse artigo com o paper ali, tem 4 páginas, tem gráficos ali para ajudar a entender. É interessantíssimo, interessantíssimo. Recomendo. E sigam a Solange no LinkedIn, porque ela tem trazido, é uma moça discreta, mas ela traz insights interessantíssimos no LinkedIn. Solange, obrigado pela conversa como sempre. Bom finzinho de Obrigada, quinta-feira. Renato. Obrigada para você também. Beijo.